Boa tarde, igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Meus queridos irmãos, estamos reunidos para adorar o nome do nosso Deus. De forma específica, nessa tarde, nós lembramos a respeito da paixão de Cristo, isso é, o seu sofrimento, aquilo que Ele enfrentou na cruz para nos entregar a salvação, para nos entregar o seu perdão. E nessa tarde eu quero refletir com os irmãos na palavra do nosso Deus em Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. Mesmo assentados com toda a reverência, nós faremos a leitura desses versos. E assim diz a palavra do nosso Deus. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Se alguém afirma que é fácil perdoar, particularmente, eu acho que essa pessoa ainda não entendeu o perdão. Quando alguém afirma, eu consigo perdoar com muita facilidade, eu creio que essa pessoa não entendeu. Não entendeu ainda o que de fato é o perdão. Quero compartilhar uma rápida história. Há um tempo atrás, talvez uns 2 anos, perto da meia-noite, eu recebi uma mensagem e a pessoa queria conversar comigo na hora. Ela estava desesperada porque havia basicamente quase 2 semanas que ela tinha perdido o irmão. E ela queria conversar comigo para abrir o coração e receber algum conselho. Naquela hora, atendo o telefone, converso com ela, essa pessoa era de Minas Gerais, converso com essa pessoa, e ela começa a compartilhar o seguinte, primeira frase dela: eu não consigo perdoar os meus pais. Eu não consigo perdoar de forma alguma meus pais. E nessa conversa ela foi explicar os motivos pelos quais ela não conseguia perdoar os pais. E ela começa a contar a história de que ela cresceu numa família totalmente desestruturada, pai e mãe viciados em drogas e álcool. Ela e o irmão cresceram num ambiente totalmente hostil, violento, sem carinho, sem amor, sem direção, deixados, abandonados. Durante toda a infância, eles não tiveram de fato um pai e uma mãe que desse aos filhos aquilo que toda criança, todo pré-adolescente e adolescente querem receber. Resultado, nessa vida e nessa caminhada, eles perderam o primeiro pai. Passou algum tempo, perderam a mãe. E agora os 2 irmãos órfãos, nem tinham entrado na pré-adolescência direito, tiveram que viver a vida, se virar por aí. E ela falava no telefone, chorando: eu não consigo perdoar os meus pais, porque o meu irmão, desde quando perdeu o meu pai, depois minha mãe, ele não se recuperou. Começou a entrar por caminhos de droga e tantas outras coisas, e por esse motivo, ele foi assassinado. E hoje eu estou aqui, revoltada com tudo e todos. Eu não consigo perdoar. É fato que a palavra de Deus nos ensina que devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Mas quando ofendidos, quando realmente machucados, a liberação do perdão, para muitos aí,
é uma questão muito complexa. E precisamos orar, precisamos pedir ajuda ao Senhor e obedecer a palavra dEle. Em contrapartida, enquanto alguns afirmam, não consigo perdoar, já vi outros também falando, não, sou uma pessoa muito fácil, perdoo facilmente. Uma vez conversando com uma mulher que estava num processo de divórcio, e ela falou o seguinte: pastor, eu já perdoei muitas vezes, meu perdão era fácil demais. Quando eu descobri pela primeira vez que havia sido traída, perdoei. Na segunda, perdoei. Agora, na 7ª vez que eu descubro, e quando vou questioná-lo, ele tenta bater em mim e nas crianças, eu não consigo perdoá-lo. Eu tenho um ódio, eu tenho um ira. Mas a grande verdade é que eu perdoei muitas vezes de forma fácil. Minha resposta para ela foi: não, você nunca perdoou. Você nunca perdoou. Porque o perdão, meus irmãos, não é simples, não é fácil, tão menos efêmero. Perdoar qualquer erro exigirá do perdoador um alto preço. Aquele que perdoa assume a dívida do outro. Aquele que perdoa assume as consequências do outro. Perdoar nunca será fácil. Perdão não é fazer vista grossa ao pecado, não é fazer vista grossa ao erro do outro, não é ignorar, em nome de uma pseudo-paz, os erros de terceiros, de segundos e terceiros. Perdoar não é pronunciar uma sentença dizendo: não, tudo bem, está perdoado, nem lembro mais. Vamos lá. Perdoar não é declarar uma sentença de forma vazia, palavras ao vento. Quando eu penso na palavra perdão, conforme a Escritura Sagrada, conforme o texto que lemos, que aparece aí o termo perdoando, que vem do termo grego charis, graça, favor, estender favor, conceder o perdão. Esse termo é charizomai, que traz ideia de favor que cancela. Favor que cancela a dívida, que cancela a sentença, que cancela a acusação e até mesmo a condenação do ofensor e o restaura. Na cruz, nós, eu, você, nós podemos experimentar o charizomai de Deus, isto é, o favor de Deus que cancela nossas dívidas. Na cruz, quando eu olho para aquela cruz, e Cristo pregado nessa cruz, derramando o seu sangue, nós experimentamos esse favor que cancelou de uma vez por todas, o nosso pecado, nos dando então o perdão. Meus queridos, nessa sexta-feira da paixão, eu preciso me lembrar, você precisa se lembrar que nós somos perdoados. Perdoados através da cruz. E Paulo escreve aos Colossenses afirmando sobre esse perdão, nos ensinando algumas preciosas lições a respeito desse perdão. E a primeira lição que eu consigo extrair desse texto é no versículo 13. No versículo 13, nós temos a seguinte afirmação, no capítulo 2, versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. O perdoado tem hoje uma nova vida. Se você é um perdoado, você tem hoje uma nova vida. Está no passado. E a vós outros que estáveis mortos, o estado de mortandade ou de estar morto ficou circunscrito ao passado. E alguns termos bíblicos, alguns versículos bíblicos, na verdade, trazendo essa ideia do passado, a respeito do nosso estado, como éramos,
Por exemplo, vou citar alguns versos para os irmãos. Efésios 2, 3. Éramos, por natureza, filhos da ira. Romanos 51, éramos nascidos. Salmo 51, éramos nascidos na iniquidade. Estávamos sob a tutela da lei. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Romanos 6:20 diz: éramos escravos do pecado. Efésios, éramos trevas. Romanos 5:6, éramos fracos. Tito 3:3, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Efésios 2:3, éramos por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. E por fim, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o nosso passado. Porque aquele que foi perdoado vive hoje nova vida. Nós estamos vivos e exibimos hoje um status de perdoados. Ele nos fez novos, Ele nos deu um novo espírito, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu uma nova vida. E para que eu e você pudéssemos hoje viver essa nova vida com o status de perdoado, um alto preço de sangue foi pago na cruz do Calvário. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprado por preço. 1 Pedro 1:18-20 fala que esse preço não foi ouro, nem prata, nenhum recurso deste mundo, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro, puro e sem mácula. Nós somos comprados por um alto preço. Perdoados vivem uma nova vida. Matthew Henry afirmou: o perdão de um crime significava vida para o criminoso. O perdão de um crime significava vida para o criminoso. Ou seja, nós, transgressores, hoje perdoados, nós vivemos, temos vida. A título de ilustração, vamos só relembrar alguns fatos na Bíblia. Vocês lembram do paralítico levado a Jesus pelos seus amigos? Depois de todo aquele sinal, aquela maravilha que Jesus operou no meio deles, mas ali uma ideia interessante. Jesus disse, segundo Marcos capítulo 2, versículo 12, os seus pecados estão perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Alguém perdoado, que recebeu o perdão de Deus, e agora também a condição física de se levantar, vai, vivendo uma vida longe de amarras do pecado. Ele recebeu o perdão. O mesmo acontece em Lucas 7, quando aquela prostituta que ungiu os pés de Jesus, Jesus olha para ela e disse: perdoados estão os teus pecados. Completou dizendo: vai-te em paz. Um homem ou uma mulher que recebem o perdão de Jesus, vivem uma nova vida, podem prosseguir, podem caminhar, porque já não são mais quem eram. Quem sou hoje? Eu sei de uma coisa: eu não sou mais quem eu era. Quem você é hoje? Se você tem Cristo Jesus, você já não é mais quem você era. Os nossos pecados foram pagos. Os antigos vícios foram pregados. Enfermidades, doenças, aquela que foi pega em flagrante erro, pecado, já não somos mais quem éramos. Ficou no passado. O perdão de Jesus nos dá uma nova vida, amém? Você tem uma nova vida. Seu nome hoje é Filho de Deus, e o seu sobrenome é perdoado. Você vive hoje um novo estado de vida. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, no versículo 14, a palavra diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse versículo lança luz a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Nos tempos bíblicos, no âmbito comercial, havia um documento, um tipo de nota promissória, que consistia de toda dívida que alguém tinha obrigação de pagar. Alguns afirmam que o termo aqui, manuscrito, é um título de contrato, e no finalzinho, a pessoa assinava com o próprio punho, dizendo: eu vou pagar isso. Nesse contrato, eu vou pagar isso. Caso eu não pague, eu preciso então, cai sobre mim uma multa em caso de inadimplência, e eu preciso responder civilmente, judicialmente, por essa conta. Essa é uma ilustração perfeita para o nosso descumprimento da lei. Essa é uma ilustração perfeita para mostrar que eu e você, nós descumprimos cada elemento ali da lei. E sobre nós, então, repousava a sentença, o juízo. Havia um escrito de dívida, e o texto é claro, que era contra nós, que constava de ordenanças, que eu e você, nós havíamos transgredido. Não cumpriu o primeiro mandamento, não cumpriu o segundo mandamento, não cumpriu o mandamento do Senhor, não cumpriu. E não há em nós nada que nos leva de fato a viver diante do Senhor, cumprindo a sua palavra, vivendo em amor, buscando sua face, se não fosse a operação do Espírito Santo em nós, se não fosse Cristo agindo de forma graciosa em nossas vidas. Então Cristo Jesus, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, fazendo o quê? Removendo inteiramente, encravando-o na cruz. E alguns afirmam que Cristo não apenas foi cravado na cruz, como também Ele, por meio de seu amor, cravou na cruz, juntamente com suas mãos, todo o escrito de dívida que era contra mim, que era contra você. Tinha uma cédula que era contra nós. Havia uma nota promissória que era cabal, testemunha cabal, de todas as transgressões que havíamos cometido e cometemos contra o Senhor. Criminosos quanto à lei, transgressores quanto à lei, infracionários, delinquentes, malfeitores. Quem era justo? Quem era justo? Quem é justo para exigir o perdão vindo dos céus? Deliberadamente, conscientemente, adúlteros, infiéis e desobedientes. A culpa da lei é a cédula que pesava contra nós. Era contra nós no sentido legal. E Jesus satisfez a lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Ele se fez maldição em nosso lugar. Perceba, meus irmãos, nós fomos tratados com graça, não somos merecedores, nós fomos tratados com essa graça imensa, nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Sim, para pensar no escrito de dívida que era contra você. Pequeno? Modesto? Só umas coisinhas ali que eu transgredi? Não. Todos os pecados, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, afetos, todas as minhas ações, tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, tudo pregado na cruz.
a lista, a minha lista, a minha cédula não era pequena. E Paulo traz para a gente uma ampliação desse fato, dizendo que sim, ele cravou na cruz, e hoje, nós que gozamos do estado de perdoados, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, foi Cristo Jesus quem morreu por eles e cravou naquela cruz a cédula que era contra eles. Quem os condenará? Quem pode condenar, dizer é réu, é culpado, aquele que Deus em Cristo Jesus declara é perdoado? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e intercede por nós. Quem os condenará? Porque na cruz, não somente suas mãos e os seus pés foram cravados, mas também o escrito de dívida que era contra nós. E assim como Jesus um dia perguntou àquela mulher, flagrada em adultério, depois que seus acusadores, um a um, foram deixando as pedras, eu creio que Jesus, quando nós contemplamos a cruz, quando nós entendemos nosso estado de perdoado, Jesus diz para mim e para você: onde estão aqueles teus acusadores? Onde eles estão? Cadê os teus acusadores? Porque eles não podem declarar culpado aqueles a quem o Senhor tem chamado em Cristo Jesus de perdoados. E essa é a lição que eu aprendo aqui no versículo 14. Perdoados têm a condenação rasgada. Perdoados têm a condenação rasgada. E o texto continua, no versículo 15 eu aprendo uma outra lição. Olha o que o versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Terceira lição: perdoados têm os inimigos, atenção, silenciados. Por meio de sua morte, Cristo tirou o poder dos acusadores, silenciando-os. Os poderes angelicais, os demoníacos, mediante a morte de Jesus, todos eles foram anulados. Não há mais como o diabo se levantar. Zacarias vai nos ensinar isso, e outros textos da palavra de Deus. Se levantar, trazendo à tona esses pecados, trazendo à tona esse passado, porque Jesus, por meio de seu ato, por meio de sua morte na cruz, o silenciou. Se por um lado, quando eu olho para a cena do Calvário, eu vejo convulsão e barulho, repito, convulsão e barulho, sim. Olha o que diz lá em Mateus 27:50. E Jesus, imagine Jesus agora na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja os fenômenos, veja os acontecimentos. Quando Jesus entrega o Espírito e ali ele morre na cruz, a terra entra em convulsão e barulho. De um lado lágrimas, de outros um soldado afirmando: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A cidade alvoroçada, mortos ressuscitando, ou seja, barulho. Isso no cenário visível. Mas sabe o que estava acontecendo nas regiões celestes?
o diabo, a treva emudecida, porque aquele que tem o poder estava entregando-se no lugar dos seus. E olha que interessante, Paulo nos faz entender aqui, através de uma cena, um evento muito comum na época. Ele afirma assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquela época, isso que faz referência à imagem de um general que levou o seu exército para um campo de batalha e venceram. O que eles faziam? Tomavam os despojos e levavam aquelas pedras preciosas, metais, tudo que tinha ali, para a sua terra. Mas não somente isso. Quando aqueles soldados vitoriosos, juntamente com o seu general, entravam na cidade, eram recebidos com alegria por toda a cidade, com honra e louvores. Atrás deles, suas carruagens, vinham os sobreviventes, os inimigos, vencidos, que eram humilhados, desprezados. E essa cena faz referência a Jesus. Salmo 24. Ó, levantai portas as vossas cabeças, para que entre o rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Ele que entra triunfante, humilhando o inimigo que um dia era o nosso acusador. É Ele que entra triunfante, publicamente, os expondo ao desprezo. Meus queridos, perdoados como nós somos, temos os inimigos silenciados. Eu quero finalizar contando uma história que eu li há um tempo atrás, achei curiosa, interessante. Havia um pai que vivia na Espanha com o seu filho, pai e filho apenas, morando numa mesma casa. Acontece que o filho, já adolescente, entrou por um caminho de rebeldia, sempre discutindo com o pai, sempre brigando com o pai, e houve um dia que o seu filho saiu de casa. Naquele primeiro dia, o pai fez de tudo, dando início a uma longa jornada de busca. Procurou pela rua e nada. Foi ao colégio que o filho estudava, e nada. Foi até a casa dos amigos do filho, e nada. Mobilizou a cidade, chamou segurança. E já desesperado, ele pensou no seu último recurso. Já sei. O nome do filho era Paco, um nome muito comum ali entre os espanhóis. E ele então foi até o jornal da cidade e anunciou o seguinte, abre aspas: querido Paco, encontre-me na frente do jornal de Madrid, amanhã ao meio-dia. Está tudo perdoado. Papai ama você. Fecha aspas. Querido Paco, encontre-me na frente do jornal de Madrid amanhã ao meio-dia. Está tudo perdoado. Papai ama você. No dia seguinte, ao meio-dia, havia 800 Pacos na frente do jornal. Rapazes, homens, esperando receber de seu pai um abraço dizendo: está perdoado. Com as devidas proporções, isso faz alusão a um pai muito superior. Um pai que viu seus filhos saindo de casa, do paraíso, por causa de suas transgressões. Filhos que andam errantes. Filhos que andam perdidos.
E o pai, um dia, numa atitude extrema, ele resolve deixar um anúncio. E ele deixou: querido filho, querida filha, encontre-me hoje aos pés da cruz. Eu te perdoo. Papai ama você. Querido filho, querida filha, encontre-me hoje aos pés da cruz. Papai ama você. Venha como está, sujo, machucado, como está, venha, porque em Cristo Jesus, através do meu Filho unigênito, há perdão para você. Em Cristo Jesus, há acesso à minha casa. Em Cristo Jesus, há um espaço para você, a limpeza para você, a possibilidade para que você viva outra vez comigo. Querido filho, o papai te ama. Meus irmãos, e o nosso Deus tem anunciado por meio dos profetas, por meio dos santos apóstolos, por meio da Escritura Sagrada, o lugar onde nós encontramos o perdão. Sim, é aos pés da cruz. Sim, é diante de Jesus. Há um lugar para mim e para você. E nossa condição em Jesus não é de alguém que agora é alvo das trevas e desse mundo. Nossa condição em Jesus não é de ser mais alguém que era como antes. Não, a nossa condição em Jesus é de perdoados. Nós fomos perdoados através da cruz. É isso que eu preciso todos os dias me lembrar, de forma específica hoje, quando nós, a cristandade inteira, reunida em todo o mundo, lembra da paixão de Cristo, dos seus sofrimentos, de sua morte vicária ali na cruz. Cristo morreu para que eu e você tivesse uma nova vida. Condenação nele consumada, inimigos silenciados e postura de perdoados. Deus nos abençoe e que você saia daqui glorificando a Deus, porque você hoje, em Cristo Jesus, foi perdoado. Que Deus nos abençoe.